O efeito da criação sobre a natureza. A mera presença de um gene não é suficiente para que a característica por ele codificada seja expressa. O gene também precisa ser ativado. E estudos com pessoas e animais de laboratório mostram que as experiências de vida podem ativar ou desativar os genes. A cultura é, portanto, capaz de afetar a natureza. Isso ficou claro a partir dos estudos feitos com um gene que ficou famoso no fim da década de 1980. Quando um grupo de cientistas começou a estudar uma grande família holandesa na qual 14 homens, ao agirem impulsivamente, tinham cometido crimes agressivos, entre os quais incêndio criminoso e tentativa de estupro. Em 1993, os cientistas demonstraram que todos eles tinham uma forma idêntica de um gene no cromossomo X, produtor de uma enzima chamada MAO-A ou monoamina-oxidase, que metaboliza neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. A versão normal do gene, mais longa, produz muita MAO-A, a versão aberrante, mais curta, produz pouca enzima. Quanto mais MAO-A temos no cérebro, mais rapidamente esses neurotransmissores são destruídos. Cerca de 1/3 das pessoas possui a forma curta do gene, 2/3 possuem a forma longa. Estudos em animais relacionaram baixos níveis da enzima, característicos da forma curta do gene, com a agressão, talvez pelo fato de que, na falta da MAO-A, o cérebro fica inundado de substâncias neuroquímicas que induzem a agressão. De fato, homens com aversão curta costumam ter uma reação explosiva diante de ameaças. E essa resposta é medida por um aumento da atividade na região do cérebro ligada ao medo. A amígdala. À vista da imagem de um rosto bravo. Isso talvez explique a violência cometida pelos homens naquela família holandesa. O gene que codifica a MAO-A ficou conhecido como o gene da violência. Manchetes de jornais alertavam sobre a violência no sangue. E houve quem sugerisse testar todas as pessoas para identificar os portadores da forma curta, a fim de melhor conter futuros criminosos antes mesmo de eles largarem a mamadeira. Mas, então, surgiu um estudo notável. Um grupo de cientistas examinou 442 homens neozelandeses com o objetivo de determinar o tipo de gene de MAO-A presente neles. Os cientistas analisaram os registros criminais e outros registros públicos para identificar quais desses indivíduos haviam apresentado comportamento antissocial ou criminoso até os 26 anos. Realizaram uma avaliação psicológica com a intenção de determinar se os participantes tinham transtorno de personalidade antissocial, transtorno de conduta na adolescência ou outras doenças psicológicas. Entrevistaram ao menos uma pessoa que conhecesse bem cada um dos participantes. Um total de 63% dos homens possuía a forma de alta atividade do gene de MAO-A e 37% tinham a forma de baixa atividade. Eis a surpresa, não havia nenhuma associação estatisticamente significativa entre o gene e o comportamento antissocial. Isto é, às vezes os garotos com MAO-A de baixa atividade se tornavam criminosos ou delinquentes, às vezes não. Mas a grande revelação foi: e se um homem com o gene de MAO-A de baixa atividade tivesse sofrido maus tratos quando criança? Como ocorrerá com 8% daqueles neozelandeses, ele tinha uma enorme probabilidade de apresentar comportamento antissocial. Homens com um gene idêntico, mas que houvessem recebido amor e carinho na infância, caso de 64% dos estudados, não ofereciam um risco de comportamento antissocial maior que o oferecido pelos homens de MAO-A de alta atividade. Os genes, por si sós, não aumentam o risco de delinquência e criminalidade. Para isso, é necessário que haja também um ambiente desfavorável. Após esse estudo, os cientistas examinaram o mesmo grupo de homens neozelandeses para determinar se essa interação entre a natureza e a cultura ocorria no gene do transportador de serotonina, também ligado ao comportamento. 7 situado no cromossomo 17. Esse gene produz uma enzima que retira o neurotransmissor serotonina das sinapses. Assim, o gene tem essencialmente o efeito oposto dos conhecidos antidepressivos chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou ISRSS, que mantém a substância por mais tempo nas sinapses. Não é de admirar que uma versão curta do gene, que resulta numa menor produção de serotonina, esteja ligada à depressão. No entanto, mais uma vez os cientistas demonstraram que os genes não determinam nosso destino. Entre homens com a versão curta do gene, somente os que haviam passado por eventos estressantes aos 20 e poucos anos tinham maior risco de se tornar depressivos. Se a pessoa tivesse o gene da depressão mas levasse uma vida basicamente sem traumas,
não teria maior risco de desenvolver a doença. Esses foram os primeiros indícios de que nosso destino emocional e psicológico não está sujeito apenas às curvas da dupla hélice. A depender das experiências que uma criança vivencia, sua base genética para a timidez, a agressão ou a delinquência poderá ou não se manifestar. Em vez de pensar no DNA como o solvare que faz as células funcionarem, ou como a partitura que dita as notas a ser tocadas pelo pianista, é hora de imaginar os genes como uma coleção de música. Independentemente da forma como você armazena a música. Num iPod, numa pilha de CDs ou em discos de vinil. A música que ouvimos é a que é tocada. O fato de haver certas harmonias codificadas nas cristas e nos vales de um LP não significa que essa música chegará até nossos ouvidos. Sabemos hoje que o fato de termos um gene específico não significa que sua música fará parte de nossas vidas. Ou, deixando de lado a analogia musical, pense da seguinte maneira: os genes carregam a arma, mas só o ambiente pode puxar o gatilho. Mas de que maneira, exatamente, a vida que levamos pode afetar os genes das nossas células e ativá-los ou mantê-los desativados? Como de costume, as primeiras pistas sobre como o DNA pode ser silenciado ou amplificado pelas experiências de vida vieram de estudos com animais de laboratório. Na década de 1990, o biólogo Michael Meaney começou a pensar nos ratos que estava estudando. Alguns eram extremamente inibidos e ansiosos, e ficavam imóveis ao serem colocados num ambiente desconhecido e davam um salto de 30 centímetros quando se assustavam. Eram os ratinhos neuróticos, que reagiam a uma experiência estressante com um pulo e ficavam inundados de hormônios do estresse chamados glicocorticoides, responsáveis por fazer o coração bater mais rapidamente e os músculos se prepararem para a reação de luta ou de fuga. Outros ratos eram tranquilos e relaxados. Quando colocados num campo aberto que nunca tinham visto, exploravam o lugar com alegria. Mantinham o autocontrole em situações de estresse, por exemplo, quando levavam um choque elétrico, secretavam apenas umas poucas gotinhas de glicocorticoides. Quando as ratas tranquilas tinham filhos, elas lambiam e cuidavam normalmente dos filhotes, o que, entre roedores, é equivalente a abraçar, beijar e contar uma história antes de os filhos dormirem. As ratas ansiosas, por outro lado, eram neuróticas demais para assumir suas funções maternas. Essas mães eram tão negligentes na hora de lamber os filhotes que, se existisse uma agência de proteção a crianças roedoras, elas seriam obrigadas a ter aulas sobre como cuidar dos filhos. Em 1989, Meaney e seus colaboradores descobriram que a razão que levava alguns ratos a lidar com as experiências estressantes de forma tão tranquila era o fato de produzirem menos glicocorticoides em resposta ao estresse. Nos ratos muito sensíveis aos glicocorticoides, uma dose pequena do hormônio já provoca um bom efeito. À semelhança das crianças obedientes, que atendem aos pedidos da mãe sem que ela precise falar duas vezes. Por isso, quando sofrem uma experiência estressante, uma quantidade menor da substância inunda seu corpo, com uma dose menor do hormônio do estresse no sangue. Os ratos parecem mais tranquilos, menos assustadiços, temerosos e neuróticos. E alguns são mais sensíveis aos hormônios do estresse porque seu cérebro contém mais receptores para esses hormônios no hipocampo. Como o nome indica, os receptores são moléculas às quais os glicocorticoides se ligam. Com uma grande quantidade dessas moléculas, o corpo não precisa produzir muito hormônio do estresse para transmitir a mensagem. Por analogia, se seu filho adolescente tivesse 3 ouvidos, talvez você não precisasse gritar tão alto para que ele parasse de deixar roupas sujas espalhadas pelo quarto. Em meados da década de 1990, Meaney descobriu que alguns ratos tinham mais receptores de glicocorticoides no cérebro porque suas mães os enchiam de lambidas. E cuidados. 10 Essa experiência afetava os ratinhos pelo resto da vida, programando seu cérebro para suportar com tranquilidade experiências estressantes, sem que eles se transformassem em trêmulas bolinhas de protoplasma sempre que expostos a condições desconhecidas. Os bebês que haviam recebido lambidas e cuidados viravam adultos serenos, curiosos, ávidos por explorar novos ambientes e resilientes diante do estresse. Mas os ratinhos cujas mães raramente os lambiam se tornavam medrosos e estressados, hipersensíveis, com uma tendência a se assustar facilmente e a ficar paralisados diante de qualquer situação desconhecida ou inesperada. Como as ratas neuróticas e ansiosas têm filhotes neuróticos e ansiosos, todos presumiram que a neurose e a ansiedade fossem características genéticas, herdadas e, é claro,
imutáveis. E, como as ratas tranquilas têm filhotes tranquilos, todos presumiram que a tranquilidade também fosse genética, herdada e imutável. Mas Meane sempre duvidara do dogma de que a ansiedade ou a tranquilidade fossem herdadas tal qual a cor dos olhos. Assim, ele abriu uma espécie de agência de adoção de roedores, fazendo com que mães neuróticas cuidassem de filhotes de mães tranquilas. E que mães tranquilas criassem filhotes de mães neuróticas. A criação venceu a natureza. Os filhotes de mães ansiosas, neuróticas e negligentes criados por mães cuidadosas se tornaram animais tranquilos, brincalhões, curiosos e plenamente bem ajustados, dispostos a explorar terrenos desconhecidos e aceitar novas situações com leveza. À semelhança de suas mães adotivas. Os filhotes de mães cuidadosas e tranquilas criados por mães negligentes, no entanto, se deram mal, apesar de sua genética promissora, eles se tornaram bolinhas de pelos com os nervos à flor da pele, que davam grandes pulos quando assustados e se encolhiam de medo ao serem colocados num ambiente desconhecido. Além disso, houve mais uma mudança. Quando os ratos adotados cresceram e se tornaram pais, as fêmeas se comportaram como suas mães adotivas, e não como as biológicas. Assim, as filhas de mães negligentes criadas por mães que cuidaram delas com diligência e as lamberam trataram seus filhotes da mesma maneira, ao passo que as fêmeas nascidas de mães cuidadosas, mas que foram criadas por mães negligentes, se mostraram desleixadas com seus filhotes. Os ratos haviam herdado um comportamento de mães cujos genes eram diferentes dos seus. Foi de fato um triunfo da criação sobre a natureza. Você talvez conclua que as mães ratas tenham, de alguma forma, ensinado seus filhotes adotados a se comportar e a criar seus filhos, ou que, no mínimo, serviram de modelo de comportamento ansioso ou tranquilo. Mas Meane acreditava que houvesse algo mais profundo em jogo. Ele sabia que um dos genes que tornam um rato ansioso produz receptores de hormônios do estresse no hipocampo. Receptores que os ratos tranquilos têm em abundância, mas os neuróticos não. Você deve se lembrar do que foi dito: quanto maior é o número de receptores, menor é a quantidade de hormônio do estresse produzida em resposta. Por exemplo, a imagem de um felino faminto que espreita à distância. Logo menor é a quantidade de hormônios do estresse para tornar um cérebro estressado e neurótico. Por outro lado, quanto menor a quantidade de receptores, maior é a produção e a disponibilidade de hormônios do estresse e mais ansioso e neurótico é o rato. Dessa forma, um lugar óbvio em que procurarmos uma explicação para a transformação dos bebês ratos, na qual a criação venceu a natureza, era nesses genes de receptores de hormônios. Meane e seus colegas descobriram que o gene que ordena a produção de receptores do hormônio do estresse é alterado pelas primeiras experiências na vida de um filhote. O gene é cerca de 2 vezes mais ativo em filhotes criados por mães atentas e cuidadosas que naqueles criados por mães negligentes. Lembre-se, o gene mais ativo produz mais receptores de glicocorticoides. Quanto mais receptores, mais tranquilo o rato. Meane descobriu o mecanismo molecular preciso que torna isso possível em as lambidas e os cuidados de uma mãe, que permitem que o gene do receptor de glicocorticoides seja ativado. Mas, se uma mãe é negligente e raramente lambe e cuida de seus filhotes, o gene do receptor de hormônios do estresse fica silenciado. Um grupo de átomos, chamado grupo metil, literalmente se encaixa no gene e o desativa. Meane demonstrar assim que as experiências de vida podem afetar o próprio DNA de um animal, intensificando-o ou impedindo de se manifestar. O resultado era tão surpreendente que uma das maiores revistas científicas do mundo rejeitou o artigo quando Meane o apresentou para publicação. Pois a noção de que o ambiente poderia ativar ou desativar genes derrubava muitos dogmas. Os editores da revista Nature Neuroscience foram mais receptivos e publicaram seu estudo em 2004.11. O DNA humano também pode ser desativado por grupos metil, como Meane logo descobriu em outro estudo pioneiro. Ele e sua equipe utilizaram um recurso científico sombrio, porém precioso, o Banco de Cérebros de Suicidas de Quebec. Como o nome indica, ele contém amostras de tecido cerebral de pessoas que acabaram com a própria vida. Todos preservados em recipientes de vidro em um congelador do Instituto Universitário Douglas de Saúde Mental, de Montreal, e armazenados ao lado dos históricos médicos e psicológicos completos dos suicidas.
Meaney estudou amostras de 36 cérebros em 12 e um terço era de suicidas que haviam sofrido maus tratos na infância. Outro terço de suicidas que não haviam sofrido maus tratos e o último terço era de não suicidas. Analisando os cérebros humanos como haviam feito com os de ratos, Meaney e seus colegas descobriram que, em comparação com os cérebros de não suicidas, o de pessoas que haviam se matado e na infância haviam sofrido maus tratos continha uma quantidade significativamente maior de interruptores desativados pela metilação no gene do receptor de glicocorticoides. Esse era o gene que, como descobrira a equipe de Meaney, estava metilado em ratos criados por mães negligentes. Em pessoas, assim como em roedores, o sistema de resposta ao estresse fica em alerta máximo quando o gene está silenciado. O que faz com que o indivíduo tenha extrema dificuldade em lidar com as adversidades da vida. Sabe-se há muito tempo que a atividade anormal do sistema de reação ao estresse está ligada ao suicídio. Com essa descoberta, feita em 2009, Meaney fechou a cadeia causal. Os maus tratos na infância alteram a expressão de genes no cérebro. Essa expressão alterada prejudica a capacidade de lidar com as adversidades. E a incapacidade de lidar com as adversidades torna a pessoa mais vulnerável ao suicídio, contrariando a crença de que os genes que possuímos são fixos e imutáveis. Estudos como os de Meaney têm mostrado que nosso DNA se parece mais com aquela grande coleção de CDs. Assim como o fato de termos um CD não significa que iremos tocá-lo, o de termos um gene não significa que ele será ativado, ou, como dizem os geneticistas, expressado. O grau de expressão do gene é fortemente afetado pelo ambiente. Assim, embora possamos ter, por exemplo, uma propensão genética à ansiedade, sermos criados em um ambiente que promova o equilíbrio é fator capaz de silenciar esse DNA ansioso, impedindo de afetar o cérebro e, assim, nosso comportamento ou temperamento. É como se nunca colocássemos o CD no aparelho de som. A presença de um grupo metil cobrindo um pedaço de DNA é chamada alteração epigenética. Essa alteração não modifica a sequência do gene, denotada pelas famosas combinações de A, T, C e G, mas altera sua expressão. Isso pode explicar enigmas como a baixa concordância entre gêmeos idênticos no que diz respeito à esquizofrenia, por exemplo. Ao nascerem, os gêmeos idênticos são muito semelhantes do ponto de vista epigenético. Se um gene em particular estiver silenciado num dos gêmeos, geralmente estará silenciado no outro também. No entanto, com o decorrer da vida, acabamos por acumular alterações epigenéticas. Seja pelo mero acaso, seja pelas experiências que vivemos. Por exemplo, o fato de sermos criados por pais atenciosos, embora se tenha quase como certo que muitas outras experiências afetem o DNA. Nossos genes recebem cada vez mais marcas epigenéticas. Elas tanto silenciam alguns genes previamente ativados quanto retiram a mordaça que havia sido posta em outros. Um estudo de 2005 demonstrou quanto as experiências são importantes e 13 gêmeos idênticos que levaram vidas parecidas e viveram juntos por um bom tempo eram mais semelhantes do ponto de vista epigenético que gêmeos idênticos que tiveram estilos de vida diferentes e viveram a maior parte da vida separados, o que, presumivelmente, significa que compartilharam menos experiências. Aos 50 anos, gêmeos criados separados tinham 4 vezes mais diferenças epigenéticas. 4 vezes mais genes silenciados num gêmeo e ativados no outro. Que aos 3 anos, quando suas experiências de vida eram praticamente idênticas. E esse é o segredo que explica como ambientes diferentes fazem com que pessoas de genomas idênticos acabem se tornando pessoas diferentes. Conheça Robbie. Muitas vezes já fantasiei medir mudanças na expressão gênica de crianças à medida que elas crescem, em especial depois de nosso estudo com Robbie, o robô. Esse foi nosso primeiro grande estudo longitudinal sobre o estilo emocional. Nele analisamos a inibição comportamental, a característica que, segundo o famoso estudo de Kagan, estende-se da infância à vida adulta. A inibição está ligada à dimensão resiliência do estilo emocional. Isto é, crianças tímidas ou inibidas são menos resilientes, levam mais tempo para se recuperar de qualquer situação que as deixe estressadas. Como estar em um ambiente desconhecido ou ter que interagir com estranhos. Crianças desinibidas costumam ser resilientes. Enfrentam as circunstâncias mais tensas com tranquilidade, recuperando-se tão rapidamente de qualquer pontada inicial de ansiedade que mal chegam a notá-la.
De fato, eu diria que é justamente essa falta de resiliência que talvez esteja por trás da timidez, sendo uma característica mais básica, em falar com estranhos. Explorar um terreno desconhecido ou qualquer outra situação que exija coragem e desinibição leva as pessoas tímidas a sentir ansiedade e sofrimento prolongados. O que faz com que elas evitem tais situações? Elas agem com timidez. Pessoas autoperceptivas evitam conscientemente tais situações, enquanto pessoas autoignorantes fazem isso de forma inconsciente, dizendo apenas que preferem trabalhar em casa e que não gostam de sair à noite. Por acreditar que as crianças já possuíam estilos emocionais ao nascerem e que esses estilos persistiriam ao longo da vida, presumi que iríamos descobrir que a resiliência de uma criança, ou sua ausência, ficaria com ela para sempre, por ser fixa, estável, imutável. Na década de 1980, um jornal da cidade publicava anúncios de nascimento, uma mina de ouro para os cientistas que precisavam de voluntários para seus estudos. Um escritório da Universidade de Wisconsin registrava cada nascimento, criando um grande banco de dados de crianças, organizado pelas datas de aniversário. Se um cientista quisesse, por exemplo, encontrar 100 crianças de 3 anos, tudo o que precisava fazer era solicitar a lista dos nascidos 3 anos antes e começar a telefonar para os pais. Foi o que fizemos. Estávamos em 1988 e examinamos a lista de crianças nascidas em 1985. Em seguida, descartadas as que viviam a mais de 40 quilômetros de distância, perguntamos aos pais das demais crianças se estariam interessados em participar de uma pesquisa científica sobre a inibição comportamental, a timidez. Conseguimos convencer 70% dos pais a participar, o que demonstra quanto a universidade é bem vista pela comunidade. E programamos sua vinda ao meu laboratório. Embora houvesse alguns pais, a maior parte dos voluntários foi levada pelas mães. Eram 368 crianças, 2 famílias por vez. A estudante de pós-graduação Rona Fiman conduzia as mães até as cadeiras que estavam no canto de uma grande sala repleta de brinquedos, e pedia a elas que preenchessem uma pilha de questionários que tratavam dos dados demográficos básicos da criança. Além de seu temperamento, temperamental, ansiosa, tímida, e do modo de agir da mãe. Nesse meio tempo as crianças ficavam brincando no chão com os brinquedos. Depois de alguns minutos, a porta da sala se abria e Robbie, nosso robô movido a controle remoto, entrava. O robô, que era um pouco mais baixo que as crianças, avançava sobre 3 rodas, tinha 2 luzes piscantes como olhos, uma cabeça que se movia para os 2 lados e uma boca mecânica que se mexia quando ele falava. Aproximando-se de cada criança, movido por nosso controle remoto, ele anunciava com sua voz de computador: "Oi, eu sou Robbie, o robô, e vim brincar com você. Quer brincar comigo?" Seguindo as instruções de Rona, as mães continuavam concentradas nos questionários e não erguiam os olhos nem interagiam com os filhos. As crianças tiveram reações de todo tipo. Algumas corriam até o robô, tocavam-no e conversavam com ele. Outras ficavam imóveis, sem pronunciar nem mesmo uma palavra. Por exemplo, Will, filho de uma professora com um servidor público, foi um dos que permaneceram imóveis. Assim que Robbie entrou, Will largou o brinquedo com o qual estava brincando e ficou ali, completamente parado, sem dizer nada, encarando o robô. Continuou atento, com uma expressão preocupada, observando Robbie, em busca do primeiro sinal de problemas. Quando o robô se aproximou dele, Will deu vários passos para trás e ficou imóvel mais uma vez. Depois de vários outros convites para brincar, Robbie anunciou que tinha que ir embora. Deu meia volta e saiu por onde havia entrado. Após a saída do robô, o menino quase suspirou de alívio e voltou a brincar. Por outro lado, Sam, filho do dono de uma pequena empresa de construção com uma bibliotecária, correu até Robbie assim que o robô entrou na sala, sorriu, agarrou-o e não parou de falar. Ron achou que a criança fosse arrancar a antena da cabeça de Robbie, o que nos impediria de controlá-lo remotamente. Sam não parava de pular e de chamar a mãe Tolha. Olha o robô, mãe, que seguia. Imperturbável, nossas instruções de continuar concentrada nos questionários independentemente do que ocorresse. Multiplique Will e Sam por 184, e você irá entender o que vimos ao observarmos crianças interagirem, ou não, com Robbie durante 25 minutos. Tivemos muitos Wills, tímidos, reticentes, preocupados e nem um pouco resilientes.
Eles não conseguiram superar o medo que sentiam diante de uma criatura desconhecida e de uma situação estranha. Também tivemos muitos sãs, extremamente extrovertidos, sociáveis e resilientes. Capazes de absorver o choque de ver um robô falante e de se adaptar à estranheza da situação. No jargão da área. Tivemos crianças que não mostravam praticamente nenhuma inibição comportamental e outras com um alto grau de inibição comportamental. Altos níveis de resiliência e falta de resiliência, respectivamente. E tivemos muitas crianças cujo comportamento ficou entre esses dois extremos. 6 meses após essa avaliação comportamental, foi o tempo que levamos para fazer todos os testes com Robbie. Pedimos às famílias que voltassem ao laboratório para medirmos, no eletroencefalograma, a atividade de base do cérebro das crianças. Isto é, a atividade cerebral durante um momento de descanso. Em que elas não estivessem fazendo nada em particular, embora, é claro, não pudéssemos controlar se estariam sonhando acordadas ou cantarolando mentalmente a música de seu desenho animado favorito. A enorme variação no grau de timidez ou sociabilidade de crianças pequenas não é nenhuma notícia de outro mundo. Podemos observá-la se dermos uma volta pelo parquinho infantil mais próximo. O que procurávamos, porém, era outra coisa. Como já disse, o paradigma predominante na psicologia do desenvolvimento era de que o temperamento é persistente. E era isso que queríamos testar. A partir das reações das crianças de 3 anos diante de Robbie, identificamos 70 que, dentre aquelas 368, acompanharíamos de forma mais intensa, num estudo longitudinal. Determinamos quantidades aproximadamente iguais de crianças mais tímidas, como Will, que falaram poucas palavras com Robbie e em seguida esconderam a cabeça no colo da mãe. De crianças desinibidas, como Sam, que passaram menos de 10 segundos com a mãe e fizeram de Robbie seu novo melhor amigo, e de crianças que, entre esses dois extremos, interagiram com Robbie durante um tempo que se manteve dentro da média. Pedimos aos pais que novamente trouxessem as crianças ao laboratório quando elas tivessem 7 anos. E depois, mais uma vez, aos 9. Tendo em vista a descoberta de Kagan de que o temperamento parece ser uma característica fixa. Eu esperava que as crianças que se mostraram tímidas com Robbie aos 3 anos continuassem acanhadas nos testes subsequentes, e que as crianças extrovertidas, da mesma forma, mantivessem seu temperamento. Porém mesmo as descobertas mais respeitadas da ciência precisam ser testadas. E havia algumas questões nos estudos de Kagan que deixaram certas pessoas desconfiadas. Sobretudo uma colega que seria fundamental nos estudos com o robô e Maureen Hickman. Maureen terminou sua graduação em neurociência na Universidade de Wisconsin-Madison no início da década de 1980. Uma época em que esse curso só existia no nível de pós-graduação. Mas Maureen convenceu as autoridades universitárias a lhe permitirem cursar as matérias que lhe dariam um título de graduação em neurociência. E ficou vidrada no assunto. Depois que se formou, passou 5 anos fazendo pesquisa com bebês, em especial sobre o desenvolvimento da audição. Ela disse, eu realmente queria estudar algo relevante. Tinha ouvido falar de um cara que fazia eletroencefalogramas para localizar as funções cerebrais de determinadas regiões. E se perguntava qual seria o aspecto do cérebro das pessoas ansiosas. Ela estava falando de mim. Assim, aceitei Maureen como estudante de pós-graduação em meu laboratório. Expliquei a ela que, à semelhança do que Kagan havia feito, iríamos determinar se a inibição comportamental apresentada por uma criança aos 3 anos persistia até mais tarde na infância. E se os padrões de atividade cerebral subjacentes a essa característica também persistiam. Quando Maureen começou a acompanhar o estudo longitudinal, já estávamos na 3ª avaliação e as crianças tinham 9 anos. Antes de entrar em contato com a primeira criança, Maureen teria que reler os estudos de Kagan segundo os quais a inibição comportamental da infância persiste na adolescência. Isto é, uma vez tímido, sempre tímido. Ela não estava tão interessada na conclusão, que já era bastante conhecida, e sim nos complexos detalhes da metodologia. Uma tarde, Maureen veio à minha sala e perguntou se eu havia notado algo sobre os estudos. Uma das medidas para a timidez das crianças nas investigações de Kagan era uma avaliação feita pelos pais. Segundo ela, isso poderia ser um problema, pois os pais tendem a ter opiniões quase imutáveis sobre os filhos, este filho é o incontrolável. Este é o inteligente. Este é o tímido.
Será que o hábito de rotular as crianças não os impediria de perceber as mudanças de temperamento pelas quais elas passavam? E se, uma vez tendo observado a timidez no filho aos 3 anos, os pais pensassem que ele seria tímido para sempre? Isso poderia ter distorcido as descobertas de Kagan? A avaliação dos pais sobre o temperamento da criança não era a única medida usada por ele. Mas era uma delas, o que poderia ser problemático. Havia mais um problema metodológico. Ao mergulhar nos detalhes do estudo de Kagan, Maury notou que outro critério que ele usará para classificar as crianças era o tamanho de suas frases antes da 9ª sentença espontânea. Ela ficou confusa com isso, como deve ter acontecido com você agora. De onde Kagan tirara a ideia de contar o número de palavras das primeiras 8 frases que as crianças diziam em várias situações no laboratório? Concluindo que a articulação de poucas palavras seria sinal de timidez e que a tagarelice representaria a ausência de inibição comportamental? Por acaso uma criança que diga quem é ele, é mais tímida que outra que diga mamãe, mamãe, quem é aquele homem sentado ali? A timidez pode tornar algumas pessoas tão ansiosas que elas tendem a falar sem parar. Outras ficam mudas, dizia Maury. Como ele inventou essa medida de timidez? Perguntou-me ela. Qualquer medida que escolhamos deve ter validade e fazer sentido, caso contrário, precisaremos de uma explicação muito boa para o fato de a termos escolhido. Kagan também usou medidas mais razoáveis de timidez. A imobilidade de uma criança na presença de um estranho e seus níveis de hormônios do estresse durante esse encontro. Mas os 2 aspectos estranhos da metodologia de Kagan: as avaliações parentais e o número de palavras nas frases de uma criança, nos fizeram pensar que a conclusão sobre a persistência da timidez poderia não ser tão sólida quanto todos presumiam.